Bom dia. Boa tarde. É mesmo. Bom, a alergia está tentando me derrubar, mas só vai me derrubar depois. Agora não. O mundo inteiro está com os olhos nesse país. A gente está vivendo numa época em que eu achei que eu ia ficar velho antes de viver. E é boa notícia que profecia não é mais coisa do futuro. Eu tenho um pouquinho de, além de outras alergias, eu tenho um pouquinho de alergia ao excesso de sensacionalismo. E eu sei que tem muitos sites, muitas pessoas tomando proveito desses eventos de colocar um pouco de drama, de medo. E aí a gente acaba perdendo o foco. A gente acaba perdendo de vista o que realmente importa nessa época que a gente está vivendo. Quando o Ananias estava passando a lição, pude ver um pouquinho do entusiasmo assim, que a gente tem. E claro que a gente tem que ter esse entusiasmo, porque a gente está vendo o negócio acontecer. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço e que eu também estudo a Bíblia, que não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia. E quando eles me perguntam, como que você sabe que a Bíblia realmente é esse tal de livro sagrado e não é um livro antigo que foi escrito há muito tempo atrás por pessoas muito inteligentes? E a primeira coisa que eu aponto essas pessoas é para a profecia. Me diz aí qual outro livro que fala o futuro exatamente do jeito que está acontecendo. Me diz aí um outro livro que está acima da linha do tempo e consegue ver o futuro desde o princípio. E descrever exatamente o que está acontecendo. E, inclusive, as próprias datas que tudo ia acontecer. O próprio tempo que tudo ia acontecer. Realmente é um argumento que não tem como você discordar. Então, já que eu não sou pastor, eu não quero fazer um sermão. O que a gente vai fazer aqui, a gente vai tentar, nas próximas 2 horas, fazer um estudo sobre algumas verdades importantes que a gente encontra em Apocalipse 13. Claro que não vai dar para a gente estudar o capítulo inteiro, porque o capítulo inteiro tem muita coisa ali. Mas só que esse estudo não é para você que está aqui dentro. Porque se você está aqui dentro, você já sabe disso, ou devia saber, né? Mas esse estudo aqui é para você abrir a sua Bíblia, pegar a sua caneta, seu lápis e sublinhar para você falar para outras pessoas o que a gente vai conversar aqui, ok? Então isso aqui é uma aula de missão. A gente vai colocar em prática o estudo da lição dessa semana. Então abre a sua Bíblia aí, sua Bíblia no iPad, na folha mesmo, no telefone, onde você quiser. Contanto que dê para você ler e sublinhar, para você dar esse estudo, e vai ter dever de casa depois, hein? Você vai ter que dar esse estudo para alguém. Pede a Deus para te dar uma oportunidade que Ele vai te dar. Com certeza. Apocalipse. Bom, a gente vai estudar aqui um pouquinho de Apocalipse 13. Só que para entender Apocalipse 13, a gente tem que entender um pouco do contexto. Então, abre em Apocalipse 12, versículo 17. Ok? Vamos lá. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Vocês que estudam a Bíblia sabem quem é o dragão, não é? Quem que é o dragão? Satanás. Lembra que a Bíblia se interpreta. E a Bíblia interpreta esse dragão como Satanás. Quem é a mulher? A igreja. Quantas mulheres são aqui, nesse verso? Uma. Ok, só guarda isso na mente. Foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem é a semente da mulher? Os que guardam os mandamentos. A semente é o remanescente. Ok? Os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ok? Beleza. Agora, uma coisa interessante aqui. O capítulo 12 de Apocalipse, não é o que a gente vai estudar agora, mas só para a gente entender aqui o contexto. O capítulo 12 descreve a história da igreja desde o nascimento de Jesus. No começo do capítulo você vê uma mulher
simbolizando a igreja, grávida, dando à luz a um filho. E esse filho é Jesus. E você vê que o dragão, o inimigo, está na frente da mulher, pronto para devorar esse filho. Você sabe que quando Jesus nasceu, Satanás tentou matar Jesus, né? E ao longo do ministério de Jesus, você tem a tentação, você tem a própria crucifixão, Satanás tem tentado derrotar Jesus. Antes disso, lá no céu houve guerra. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos. Quem perdeu essa guerra? Satanás. Ele foi lançado fora do céu. Então aqui a gente vê que nesse grande conflito, a gente tem Satanás batalhando contra o governo de Deus. No começo, Satanás, lá no céu, tentou fazer guerra contra Deus, na sua divindade e seus anjos. Coitado, claro que não conseguiu. Foi derrotado. E aqui na terra ele mudou de estratégia. Ok, já que eu não derrotei Deus na sua divindade, eu vou derrotar Deus na sua humanidade. E ele foi fazer guerra de novo a Deus. Venceu? Não, não conseguiu. Satanás é inteligente e insistente. Ele trabalha duro. O que ele vai fazer agora? Mudou de estratégia. Ok, não consegui vencer Deus na sua divindade, não consegui vencer Deus na sua humanidade, mas agora eu consigo. Porque agora eu vou atrás dos seus filhos. Seres humanos. Vou atrás do remanescente. Aí claro, eles não vão, eles são seres humanos, tadinho. Pecadores. Eu boto uma tentação, eles caem. Fácil. E nós estamos nessa terceira etapa da guerra do diabo. Só que ele aprende mais ainda. Porque antigamente, nas guerras que ele tentou antes, ele foi sozinho, ele foi com sua própria estratégia. E não conseguiu. Agora ele mudou de método. Para Satanás vencer o povo de Deus, claro que o propósito de Satanás é machucar o coração de Deus. Então ele vai e machuca os filhos. Não tem como você errar. Você machuca o filho, você machuca o pai, muito mais do que se a ferida fosse direto no pai. Bom, o inimigo agora procura ajuda. Ele muda de estratégia completamente. E ele não vai sozinho. Ele vê como é que o governo de Deus funciona, ele vê que o negócio dá certo, e ele cria a sua própria trindade. E ele pede ajuda de 2 poderes. E com esses 3 poderes, ele mesmo, a besta do mar e a besta da terra, ele batalha contra os remanescentes. E é sobre essa batalha que o Apocalipse 13 descreve. O Apocalipse capítulo 13 é um comentário sobre o versículo 17 de Apocalipse 12. Nos dá o detalhe dessa guerra, dessa nova estratégia. O inimigo agora pedindo ajuda a 2 poderes. Verso 1 do capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças o nome de blasfêmias. A gente não vai poder colocar em detalhe tudo isso aqui, senão a gente vai passar o tempo todo em um verso. Mas uma coisa importante. Essa besta que subiu do mar tinha o quê? 7 cabeças e 10 chifres. Volta lá no capítulo 12, rapidinho. Verso 3. Descrevendo o próprio diabo, o próprio dragão. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Espera aí, o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres e a besta do mar tem 7 cabeças e 10 chifres. Por quê? Eu achei que era 2 poderes diferentes. É o mesmo? É o mesmo ou não é? Ok. Essa besta aqui que sobe do mar, lembra que Satanás agora ele muda de estratégia, ele está criando a sua própria trindade. Jesus, um dia, chegou para os seus discípulos e disse, quem vê a mim, vê também o Pai. Mesma coisa. Satanás agora, com esse novo ser, esse novo soldado na sua estratégia, ele cria alguém. Claro que Jesus não foi criado, mas Satanás
Ele não pode ter outro dele. Ele cria alguém à sua própria imagem. Parece exatamente com ele, mas não é. Ele cria um falso Cristo. Mesma descrição. Só para a gente ter certeza de quem é essa besta, finge que você não entende nada de profecia agora, só para a gente entender, porque você vai dar esse estudo para alguém que não entende nada. Ok? Então você tem que se colocar nos pés dessa pessoa. Verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os pés de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Outra indicação de que isso aqui a gente está falando de um falso Cristo, um anticristo. Jesus disse que tudo que ele faz com a autoridade de quem? Do Pai. E aqui você tem essa besta que tudo que ela faz, ela recebe o poder de quem? Do dragão. Pai e filho. A imagem e semelhança. Note que João, quando ele viu essa besta subindo do mar, ele viu que essa besta parecia um leopardo, com os pés de urso, com boca de leão. O que que isso... Você que estuda profecia aí, o que que isso lembra? Daniel 7. Não precisa de abrir lá não, mas em casa você abre. Quando Daniel viu aquela visão dos poderes que iam perseguir o povo de Deus, ele viu primeiro um leão, né? Símbolo de Babilônia. Até hoje a arqueologia, descobrindo as coisas de tijolo e tal, vê que realmente o animal, o símbolo de Babilônia, era o leão, com asa ainda. Igualzinho ele viu. Ele viu Babilônia, leão. Depois ele viu outro poder. Outro animal, um urso. Tinha até um lado maior do que o outro, Medo Pérsia. Depois ele viu um outro poder. Grécia, leopardo, rápido. Em mais ou menos 15 ou 16 anos, Alexandre o Grande conseguiu conquistar o mundo inteiro. Ele começou a reinar quando ele tinha 16 anos de idade. Rápido, leopardo. Depois, Daniel viu qual animal? Um monstro de dente de ferro, doido, maluco, feio lá. Não conseguiu nem descrever o monstro direito. Então aqui, Daniel, olhando para o futuro, para o fim dos tempos, ele descreve esses poderes que têm uma coisa em comum. Eles perseguem o povo de Deus. Então ele vê um leão, depois um urso, depois um leopardo, depois um monstro, grande terror. João agora escrevendo lá da frente, ele olha para essa besta e ele descreve o mesmo poder de frente para trás. Ele vê uma besta, um animal, parecido com leopardo, com os pés de urso e com a boca de leão. Mesma coisa. Ou seja, o que João está vendo aqui, ele está dando um resumo dos poderes que perseguiram o povo de Deus desde o começo. Então é mais uma evidência que esse poder aqui é um poder que persegue o povo de Deus. E a gente sabe que nos últimos tempos, Roma é esse poder. Até Roma admite isso. Ok. Próximo verso. E vi uma de suas cabeças como feridas de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Se você não estava acreditando que essa besta aqui é um tipo de Cristo, é um anticristo, é o imitador de Cristo, esse verso aqui já coloca, né, como eles dizem aqui, é um slam dunk. Não sei a tradução disso aí. Tira do, exatamente. Então, essa besta que sobe do mar, ela recebe uma ferida mortal. E no grego aqui, essa palavra para ferida mortal é a mesma palavra para sacrifício. Ela é sacrificada. Quem foi sacrificado? Depois essa ferida mortal cura. Essa besta volta a viver. É uma imitação, não está vindo a palavra aqui. Mockery. Esse negócio aí. De Jesus. Ele está... Vocês lembram, você sabe que o meu português é malucão. Jesus, exato, uma fachada. Está debochando do próprio Jesus. Ok. Verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? De alguma maneira, essa besta vai conseguir a admiração do mundo inteiro. Não tem comparação. Não, realmente. Aqui eu tenho uma revista Life. Consegui essa revista algumas semanas atrás. E aqui fala exatamente isso aqui. Descreve assim, não, esse papo aqui ele é diferente.
Você não está entendendo, gente. Não tem comparação um homem desse. E realmente não tem. Eu estou falando, o cara, se ele for no céu, se ele for para o céu, eu não vou ficar surpreso. A gente não está falando de indivíduos, né? A gente está falando do o poder que está por trás. Homem excelente. Ninguém vai se atrever a falar que esse homem aí tem uma agenda diferente, tem um propósito diferente. Não, o cara é lindo, a mensagem dele é perfeita, e realmente é perfeita. Amor, e vamos colocar nossas diferenças de lado, e vamos nos amar, e vamos cuidar das famílias. Numa época que o homossexualismo está ficando aí praga, vamos cuidar da família, é uma mensagem legal. Vamos cuidar do meio ambiente também, animais morrendo porque a terra está esquentando, aquele negócio todo. Mensagem que qualquer ateu vai gostar dessa mensagem dele. Inclusive, teve uma entrevista com um ateu que falou assim, se Deus for igual a esse Papa, eu vou acreditar em Deus. Então, a gente está vendo que o mundo inteiro está se maravilhando aqui. Eu não ia mostrar não, mas eu vou mostrar porque eu sei que eu tenho tempo. Esse aqui é a versão nova do PowerPoint. Um dia vai chegar. O que vocês estão vendo aqui? O que o Papa está fazendo lá? Hã? Orando, mas o que ele está fazendo lá realmente? Ele está falando assim para os judeus, gente, eu sou um de vocês. Não pense que eu sou aquele negócio que a Bíblia está descrevendo, porque eu não sou, vocês estão vendo. Tem uma outra foto aqui. Estão vendo aqui? O Papa na igreja ortodoxa. Ortodoxa ou ortodoxa? A igreja ortodoxa e a igreja católica vivem em briga, assim, intensa mesmo, porque as doutrinas, sabe, fugiu o negócio. Mas não, peraí, eu sou um de vocês. Opa, beleza, você é diferente mesmo. Aqui tem eu não sei onde é que é isso aqui, mas parece que é em algum lugar só tem telefone para tudo quanto é lado filmando ele. Aqui o Papa na Ásia, na Filipinas. Ei, eu sou um de vocês, que isso, gente? Opa, que bom. Bom, não vou ler a revista toda não, mas o que importa é, o mundo inteiro está se maravilhando com esse poder. Ok? Verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Só para você ver de novo, que isso aqui é um tipo de falso Cristo, anticristo. 42 meses são quantos anos? 42 meses são quantos anos? Quantos anos? 3 anos e meio. Obrigado, pastor. Gente, a gente tem que conhecer. Uma coisa que eu falo para meus clientes é, olha, eu vou te perguntar muita coisa que eu já sei a resposta. Ok? Mas eu só vou te perguntar para eu saber se você sabe. Para eu saber se você está mentindo. E 3 anos e meio. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos e meio. Anticristo. Na verdade, são 17 pontos de comparação entre esse poder e Jesus. A gente só está falando sobre alguns aqui. Durante 1260 anos, que são 3 anos e meio profético, esse poder perseguiu o povo de Deus, o ministério dele. Durante toda a Idade Média, a gente sabe quanta perseguição, quantas mortes foram levadas em nome de Roma. Ok? Ministério. Depois desse período, em 1798, com a Revolução Francesa, o Papa foi preso e acabou a Igreja Católica, aparentemente, ferida mortal. E depois um outro poder surgiria para ajudar essa ferida mortal a se curar. Ok? Vocês estão... Se eu estiver nas nuvens, vocês me falam, vem? Verso 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então esse poder peca, blasfema, ou blasfêmia, fêmea não, né? Fêmea, amor. Blasfêmia, blasmacho, peca contra o nome de Deus. Ok? O que é nome?
O que é um nome? Se eu tenho um bom nome, o que isso quer dizer? Caráter. Esse poder peca contra o caráter de Deus. E, infelizmente, essa é uma arma, é uma estratégia que tem entrado no nosso meio. Porque lá quando Constantino começou a ter aquela visão política de misturar, né, o domingo e tal com Deus dos cristãos, aquele negócio todo que vocês conhecem, ele também teve uma brilhante ideia de pintar Deus como se ele fosse um Deus arbitrário. Ok? Um Deus arbitrário é o quê? É aquele Deus que ele fala para você fazer uma coisa só porque ele é Deus, ele é grande, ele pode. E se você não fizer, ele vai te castigar, porque você não faz o que ele manda, ele te castiga. Se você não obedece os mandamentos, ele vai te castigar. Esse é um Deus arbitrário. Não é esse Deus que a gente acredita. Mas muitos de nós acreditamos num Deus desse. Tanto é que Constantino conseguiu lá a mudança do sábado para o domingo. Porque se a lei de Deus for uma lei arbitrária, não importa qual dia. Porque é só um dia. A gente tem que entender que a lei de Deus é muito mais do que isso. A lei de Deus, Deus não manda você fazer uma coisa só para você obedecer. Deus não quer obediência. Obediência não te leva a lugar nenhum, porque os fariseus são especialistas em obediência. Ok? O que o verso 17 do capítulo 12 diz? Os que guardam os mandamentos. Não diz os que obedecem aos mandamentos. Obediência não vai te levar para o céu, você sabe disso. Guardar os mandamentos é uma coisa completamente diferente. Guardar os mandamentos é você obedecer em resposta a um relacionamento que você já tem. Guardar os mandamentos é você ser aquela pessoa. Ok? É a mesma coisa de você, a sua mãe, te proibir de atravessar a rua. E quando você é criança, você não entende a razão dela, você pensa que ela simplesmente está te proibindo de atravessar a rua porque ela não quer que você se divirta. Só que quando você cresce, você vê que a sua mãe te proibiu de atravessar a rua, porque se você atravessasse, você ia se dar mal. A proibição da sua mãe era o oposto de proibição, era um voto de liberdade para você, e você não sabia. E a lei de Deus, muitas vezes a gente pensa que é o contrário. A gente pensa que é uma lei arbitrária, a gente pensa que o caráter de Deus é simplesmente, você faz isso, você não faz isso porque eu mandei. Se você não fizer, você vai queimar para sempre. Exatamente, exatamente. E se você não fizer, você vai se queimar para sempre, e para sempre, para sempre, para sempre. Quando estiver começando a parar de doer, vai começar a doer de novo. E daqui a 1000 anos, quando um fio do seu cabelo se queimar, começa o outro. Entendeu? Esse é o Deus que muita gente acredita. Um Deus arbitrário, em que o caráter dele está manchado. Um Deus que causa o mal. Um Deus que castiga. Isso. Eu estou parando um pouquinho mais de tempo nisso, porque esse é um ponto que a gente tem dificuldade de entender. Imaginem que seu filho de 2 anos de idade está correndo numa montanha, e vocês foram passear, ele está correndo e ele está indo em direção ao precipício. E aí você vê que ele está, talvez, correndo atrás de uma borboleta, e ele não vê o precipício lá embaixo. Ele está correndo, feliz, fazendo a sua própria vontade. E você, como um pai de amor, o que você faz? Para agora! Para, senão eu vou te dar uma cacetada. Para! O que o pai está fazendo? Protegendo. Mas a pessoa que está do outro lado das árvores, que não vê o que está acontecendo e ouve um pai falando isso, o que a pessoa vai achar? Hã? Que pai bravo, que é isso? Oh, controlador, não pode isso, não pode aquilo, o menino não pode nem correr atrás da borboleta, tadinho. Que esse Deus aí é doido. Mas ninguém está vendo a perspectiva de Deus. Sabe que o amor arrisca ser mal interpretado.
E muitas vezes a gente não consegue ver do ponto de vista de Deus. O livro de Jó é sobre isso. Agora, imagine que esse menino não ouviu o mandamento do pai, para imediatamente. Senão eu vou te dar uma cacetada. E o menino vai, despenca e cai lá embaixo. E agora o pai desce, vai lá embaixo, vê o menino tudo quebrado, tadinho, ensanguentado, e começa a bater no filho. Pá, pá, pá. Eu te falei que eu ia te bater? Se você pulasse? Que absurdo. Quem acredita num pai desse? Isso não é pai. Nem palhaço é. Sabe que a gente acredita que Deus vai fazer a mesma coisa? Você desobedece uma lei natural de Deus, você se dá mal e Deus ainda vai te castigar. Que isso? Que Deus é esse? É o caráter de Deus que a gente tem acreditado, o caráter errado. Sendo que a consequência do pecado não vem de Deus, vem do próprio pecado. A consequência de você pular o precipício não vem do seu pai, vem da própria queda. Você esbolacha no chão e aí é a consequência. A gente tem dificuldade de entender isso. Por isso que muita gente fala assim, de igreja, regra, lei. Gente, sem essa lei você não vive. Não tem jeito. É uma lei, a lei do amor, é uma lei natural, a lei da liberdade. É igual a lei da gravidade. Vós não deveis pular do muro. Vós não deveis pular do prédio, porque no dia que pulares do prédio, certamente morrereis. Que esse negócio de regra, eu vou pular. Certamente morrer. É Deus que tem que te matar? Gente, vamos parar de acreditar nisso. Isso é um absurdo. Bom, vamos continuar aqui, senão a gente não acaba. Verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. O evangelho tem que ser pregado a toda tribo, língua e nação. Esse poder está exercendo o seu poder sobre toda tribo, língua e nação. O grande conflito aí, sobre você, sobre a sua mente. Note aqui que diz que foi permitido fazer guerra aos santos. Deus está permitindo isso acontecer. Deus permitiu aquele 1260 anos de perseguição e morte. Por isso que a gente tem mulher. Deus está permitindo isso acontecer. Deus tem o poder de não deixar esse mal acontecer com o seu povo. Deus teve o poder durante a Idade Média de não deixar ninguém morrer, mas Ele deixou. Deus permite essas coisas. Por que Deus permite? Porque o verso anterior te dá a resposta, porque o caráter dele está em jogo. Deus, ele está preso às circunstâncias em nome da liberdade que Ele te deu. Deus, ele vai ter que agora permitir o inimigo colocar o seu plano em ação para você ver que o plano dele não vai dar certo. Para você ver que as acusações dele contra o caráter de Deus são mentira. Se Deus cortasse o mal pela raiz, se Deus cortasse o diabo de existência desde o começo, quando ele começou a pecar, o universo inteiro, incluindo você, ia passar a eternidade em dúvidas a respeito do caráter de Deus. Então ele dá um passo atrás e deixa o inimigo fazer a vontade dele, e todo o universo, os mundos não caídos e toda a humanidade vai ver realmente esse inimigo não presta, e o pecado nunca mais vai se repetir. É a única garantia que Deus tem de não fazer com que o pecado se repita e ainda garantir a liberdade de todos os seus filhos por toda a eternidade. É a única maneira. Ok, vamos continuar. E adoraram a todos os habitantes da terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui a gente tem uma pequena indicação do juízo de Deus. A gente sabe que desde 1844, depois de 2.300 anos, a gente está vivendo no dia da expiação, o dia do juízo. Ok? E lembre que o juízo de Deus é boa notícia. Sempre em que os profetas, os escritores bíblicos, Davi, Jó, Salomão, Deus, me julgue. Jeremias, me julgue. Eles queriam que Deus julgasse eles. E agora a gente tem essa visão deturpada do caráter de Deus, porque a gente aceitou a mentira de Roma, em que Deus é um Deus arbitrário, e a gente pensa que o juízo de Deus é igual ao nosso juízo. Bate o martelo, puf, acabou.
Por que você acha que a Bíblia fala que a gente é julgado pelas obras? Quando Jesus vier, ele vai trazer a recompensa de acordo com as suas obras. A gente não é salvo pelas obras, mas por que a gente é julgado pelas obras? Por quê, gente? Vamos falar, vamos falar. Hã? Se você estiver errado, você está errado, mas vamos falar. É. Porque a sua obra mostra qual a escolha que você fez. Deus, ele não está escrevendo o seu nome lá no livro da morte, o livro da vida, sei lá, com o intuito de te matar no final. Ele está simplesmente te dando um record das coisas que você já escolheu. Relatório das coisas que você já escolheu. É uma foto do seu caráter que está lá no céu. Uma foto da sua livre escolha. E Deus tem tudo isso escrito, né? Não está literalmente escrito, mas sei lá, deve ter um hard drive com um 3D printer, né? Sei lá, hoje em dia, né? Mostrando o seu caráter, mostrando a escolha que você já fez. É outra mentira que a gente tem acreditado. Isso tem dado muito medo nas pessoas, inclusive nos jovens. Deus é esse que tem um anjo lá escrevendo tudo que eu estou fazendo, mal ou bom, depois ele vai levar para o céu e Deus vai analisar aquele negócio, vai coçar a barba e falar, esse aí não dá não. Não é assim, gente. Lê o capítulo 28 do Grande Conflito para você ver como é que realmente é esse juízo de Deus. É lindo. Claro que tem um aspecto de julgamento, mas esse julgamento não é imposto, ele é declarado. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe de tudo, ele está em tudo, ele está em todos os lugares, ok? Eu não estou falando que Deus é aquele Deus dos... Esqueci. Mas ele sabe de tudo. Por que então que o juízo começou em 1854 até hoje não acabou? Já que ele sabe de tudo, ele podia te julgar em 1 minuto. Por que está demorando? Porque o juízo não é para Deus decidir se você está salvo ou não. O juízo é para você decidir se você está salvo ou não. E para os mundos não caídos verem que Deus é justo. Então, por isso que o juízo é boa notícia. O juízo é o dia que Deus vai acabar com o mal. E vai te resgatar, vai honrar a sua escolha. Ok. Eu tinha mais que falar aqui, mas não vou não. Talvez a gente faça a parte 2 outro dia. Ok. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só. Verso 8. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pergunto, quando que Jesus morreu? Quando que Jesus morreu? Pois é, mas quando que Jesus morreu? Quando Adão e Eva pecou, Jesus morreu. Aham. Uhum. Esse desde a fundação do mundo, então aqui, será que foi desde a criação do homem? Ou será que antes disso? Hã? Antes de criar o mundo. Então Deus criou o mundo sabendo que você ia pecar. Uhum. Oh, amém. Uhum. Uhum. Vocês estão tudo dando a resposta certa. Mas não a resposta completa, mas está certo. Com a onisciência de Deus, obviamente ele sempre soube, desde a eternidade passada, que o mundo que ele ia criar, um dos mundos que ele ia criar, ia cair. Mas ele criou do mesmo jeito. Por que ele criou? Porque ele viu que no final ia valer a pena. Mas ele sabia também que ele ia ter que morrer. Ele sabia que ele ia ter que se limitar a um corpo humano para sempre. Por isso que a morte de Jesus não foi uma morte simplesmente lá na cruz, foi uma morte eterna. Ok? A morte de Jesus
mostrou para nós e para os anjos caídos e não caídos, que Deus, além de ser um Deus justo, Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de graça. Se não houvesse pecado, ninguém ia saber jamais que Deus é um Deus de misericórdia. Para que misericórdia se ninguém é pecador? Para que graça se ninguém peca? Então, com a permissão do pecado, todos os seres criados conseguem ver, uau! Além de ser justo, ele tem esse negócio chamado graça, que eu não sabia nem o que era isso, mas agora eu sei. Deus, Ele é o único ser que sempre soube que Ele era um ser de graça e misericórdia. Só que isso sempre ficava com Ele. Não tinha como Ele expressar isso porque não tinha pecado. E agora Ele permitiu essa sujeira acontecer, com dor no coração, sabendo que isso ia causar uma forte dor eterna. Mas Ele permitiu, porque o caráter dele, o nome dele, tem que estar limpo perante o universo. Para toda eternidade, você ter prazer em servir esse Deus. Por que a gente tem comprado essa isca? A gente ainda está mordendo a isca do inimigo, desde lá do Éden, sujando o caráter de Deus. A serpente no Éden, a maior mentira foi colocar em dúvida o caráter de Deus. Na verdade, o que Deus quer, Ele quer tirar a sua liberdade, caráter. Vamos continuar. E eu nem cheguei no sermão ainda. Vamos para o verso 11. Na mesma época em que essa ferida mortal, esse anticristo foi curado, surgiu outro poder. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro, e falava como o dragão. Então aqui a gente tem outro poder, que também tem a característica do dragão, trindade do mal. Ok? Só que 2 chifres semelhantes ao de cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Então aqui a gente vê um poder que parece com Cristo, mas também parece com dragão. Meio indeciso esse negócio. Subir da terra no final dos 1260 anos. Por volta de 1798, esse outro poder político ia aparecer, poder cristão. Que outro poder político é esse? Não tem outro poder que encaixa nisso, porque esse é o único país que surgiu naquela época. Não tem, nem se você quiser, não tem jeito. É isso aqui. Agora tem outra evidência que eu aprendi essa semana, que eu sempre li, mas não sabia. De onde que vem essa besta? Da terra. Ok. A gente tem, se você ler o Grande Conflito, a gente tem a história ali dos valdenses, do povo que foi perseguido pela Igreja Católica por muito tempo. By the way, eu não estou falando que se você é católico você está perdido. Ok? Do mesmo jeito que eu não estou falando que se você é americano você está perdido. Só porque você é americano, porque a besta nada a ver. Então a gente vê aí os valdenses e tal, perseguindo e tal. Depois tem os reformadores tentando levar a Bíblia para o povo, e o povo sendo perseguido, até o ponto que eles não aguentaram mais. O que eles fizeram? O que a igreja de Deus, os fiéis, o que eles fizeram? Vieram para onde? Para os Estados Unidos. E esse país ofereceu proteção e deu um fim à perseguição para essas pessoas. Interessante que no capítulo 12, versículo 16, diz que a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Ok? Você agora tem 2 evidências que esse poder aqui não é outro poder senão os Estados Unidos. Terra. Poder político vindo da terra, de uma área que não estava populada e foi populada através dessas pessoas. Ok, vamos continuar aí. Falava como um dragão, ok? Trindade, verso 12, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Então aqui a gente tem um poder que tem tanto poder quanto a besta do mar já teve, só que a besta do mar agora recebeu uma ferida mortal, então tem que ter outro poder que continua a obra. E até hoje essa nação é a nação que tem mais poder no mundo.
Quem é que está dando o poder para essa nação? Agora, o dragão. Quando começou? Deus. Porque foi esse poder que protegeu o povo de Deus. Mas vai chegar o momento, e já está chegando esse momento, em que esse poder vai tirar a sua autoridade, o seu poder das mãos de Deus e vai dar para o inimigo. Ok? Deus respeita. Liberdade. Ok. E esse poder político aqui faz com que todo mundo adore a besta. Adore Roma. A gente vê aqui que esse aqui é uma contrafação, é assim que fala? Yes. Palavra difícil, consegui. É uma contrafação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, sendo 100% Deus, o ministério dele aqui é apontar para quem? Para Jesus. O ministério do Espírito Santo é fazer você aceitar e adorar Jesus. E a gente tem exatamente a mesma coisa acontecendo com esse poder político. A função dele, embora ele tenha todo o poder, toda a glória, aquele negócio, a função dele não é apontar para si mesmo, é apontar para a besta do mar. Não é ele que vocês têm que adorar, é esse aqui. Ó. Vamos continuar. Vocês, né? Entendeu, né? Negócio. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Vocês lembram de uma ocasião em que o poder de Deus e o poder do inimigo estavam em conflito, e aí um profeta, que a mensagem desse profeta ia ser repetida nos últimos tempos, aconteceu uma coisa com ele, o que ele fez? Exatamente. E aí quem fez descer Deus do céu? Quem fez descer fogo do céu? Já respondi. Deus. Então, antigamente, o inimigo estava limitado. O inimigo não conseguia fazer esse negócio, fogo descer do céu. Só que a gente encontra que no final dos tempos, o tempo que a gente está vivendo, de alguma maneira, por algum motivo, Deus tomou outro passo atrás. E agora o inimigo tem mais poder do que ele tinha antes. Porque agora até fogo do céu ele consegue fazer. O que isso indica? Isso indica que o Espírito Santo está se retirando da terra. E por ele se retirar da terra, o inimigo tem mais poder sobre a terra. Agora, lembra que o Espírito Santo não está se retirando da terra. A terra está expulsando o Espírito Santo da terra. E por respeito ele sai de quem não quer. Não é ele que sai por vontade própria, porque ele não é arbitrário. Ele sai porque ele não é querido, ninguém quer ele mais. Ok. Fogo descer do céu. Esse poder, além de ser tão humilde, tão bom, com uma mensagem tão linda, vai conseguir operar milagres que só Deus pode fazer. Porque foi assim com Elias. Foi assim no livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu como línguas de fogo. Só que agora esse poder consegue fazer as coisas que só Deus faz. A gente ainda não chegou na época de milagres, mas a gente está chegando. E os milagres e os argumentos desse poder, dessa união de poderes, vai conseguir convencer muita gente que pensa que é cristão. Porque se possível for, até os eleitos, né, seriam enganados. Esse poder vai fazer você duvidar das profecias. Não é possível. Não é possível que realmente esse negócio é besta. Aquele negócio. Não é possível. Não, está errado. A gente tem que reavaliar as interpretações. Não fique surpreso se muitos teólogos importantes na igreja caírem nessa. Ok? Por isso que Deus nos deu um presente, não por necessidade, mas por amor, chamado Espírito de Profecia. Sempre que Deus fez uma obra grande na terra, ele mandou um profeta na frente para alertar o povo. Desde de Noé até o Egito, até tudo, até as guerras, os profetas, os juízes, tudo. Deus mandava uma pessoa na frente para alertar o povo. E se você acredita na Bíblia, você tem que acreditar que Deus vai mandar profetas até o fim do tempo. Deus mandou essa mensagem através dessa mulher.
começou a ter visões com 17 anos de idade para alertar o povo de Deus. Gente, o que você vê parece que é de Deus, parece que é santo, está quase 100% de acordo com a Bíblia, mas cuidado porque não é esse negócio. A gente tem que estudar. Ok. Vamos lá pular, a gente já está acabando aqui. Vamos para o verso 16. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. E o Papa, agora, ele está com essa brilhante ideia de enfatizar família, ótima ideia, e proteção do meio ambiente, ótima ideia. Duas ideias extremamente 100% bíblicas. Ok? A gente foi criado para cuidar do nosso meio ambiente, para ser uma família, uma extensão do amor de Deus. Não tem mensagem mais divina do que essa mensagem. A mensagem dele está certa. Só que o método que ele vai usar para fazer essa mensagem acontecer é um método satânico, porque ele vai forçar a adoração. Quem força a adoração é o inimigo. Ele sempre forçou o povo a adorá-lo. O inimigo está satisfeito se você adorá-lo sem você saber que você está adorando. Tem aqui uma coisa interessante, deixa eu ver se eu acho aqui. Vou tentar traduzir aqui mais ou menos. Roma não tinha lugar na política americana. Há meio século atrás, o candidato John F. Kennedy falou que ele não ia deixar sua religião católica influenciar o seu governo, se ele fosse escolhido pelas pessoas. Ele foi, e realmente isso aconteceu. Nós estamos aqui de novo. Agora, em setembro, ele aterriza em Washington. E olha só isso aqui. Ninguém coloca em questão a sua inteligência ou suas intenções, sem mencionar sua grande bondade e santidade. Ele é quente, he's hot, ou seja, ele é popular em todas as maneiras. Esses fatos só adicionam a sua atração com a turnê que está por vir. Isso vai ser extraordinário. Bem-vindo, Papa Francisco. Interessante. Porque agora já é outro poder. Não é mais aquele poder perseguidor, não, agora é outra coisa. Agora a gente está falando de... Agora é um poder transformado por Deus. Lembra que esse Papa é jesuíta, e o jesuíta tem uma missão de se infiltrar no governo, aquele negócio todo, a gente sabe disso. E aqui, em outro lugar, aqui fala que ninguém também coloca em questão a inteligência do Papa Francisco. E a sua maneira de lidar com as pessoas. E fala que o propósito desse Papa, um propósito lindo, está exaltando esse propósito. O propósito principal dele é reunir as pessoas de novo. A gente sabe, a gente estava discutindo isso aqui. E colocar todas as religiões, católicos e não católicos, é o que diz aqui, católicos e não católicos, todas as religiões debaixo da mesma tenda. Olha que lindo. Em um mundo pós-moderno em que a tolerância e o amor a todos é pregado aí como se isso fosse ideia de Deus, essa é a mensagem perfeita para cristãos e ateus. Contanto que tenha amor, contanto que a intenção seja boa, é o que importa. Grande conflito? Vamos acabar com isso. Grande conflito, capítulo 35. Deixa eu ver se eu acho aqui. Você tem uma época do grande conflito em português? Não estou achando. Tem? No final. Diz ela que está no final. Yes, achei. Thank you. Eu não ia fazer isso não, mas vou fazer porque eu acho interessante. Grande conflito, capítulo 35, já na primeiro parágrafo. O romanismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior favor do que anos atrás. Uau!
nos países em que o catolicismo não está na ascendência e os romanistas adotam uma política conciliatória a fim de a conseguir, há crescente indiferença com relação às doutrinas que separam as igrejas reformadas da hierarquia papal. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, não diferimos tão grandemente em pontos vitais como se supunha, e de que pequenas concessões de nossa parte nos levarão a melhor entendimento com Roma. Houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência, a tão elevado preço comprada. Ensinavam os filhos a aborrecer o papado e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. Está aí. Você agora entende um pouquinho mais de Apocalipse 13 para você cumprir seu dever de casa. Estudar esse capítulo com alguém, porque a gente tem que entender esse capítulo, porque a gente está vivendo no meio dele. Para terminar, vamos abrir em João 14, 29. Yes. Uhum. Exatamente. Julgar. A gente está vivendo em uma época em que não me julgue se tornou o versículo mais popular, e estudo fala isso, o versículo mais popular entre os jovens é não julgue para que não seja julgado. É um versículo lindo, claro que é importante, mas a gente está usando esse versículo para esconder pecado, né? E agora os sistemas e os mundos e os políticos estão usando esse versículo para esconder os propósitos deles. Epa, você está me julgando, peraí. Por isso que eles vão tentar... O diabo sempre usou a Bíblia para tentar o povo de Deus. Inclusive o próprio Cristo. Né, doido. Mas ele tentou. E ele vai continuar fazendo a mesma coisa. João 14, 29. E eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Estamos vivendo na melhor época da história de dar um estudo bíblico. Porque a gente consegue agora identificar exatamente a época que a gente está vivendo, as profecias que estão se cumprindo. E a pessoa vai olhar esse livro aqui, que estava na casa dele há 20, 30 anos, e ver como que esse livro está escrito um negócio desse. Como é que está escrito isso? Tem que ser divino. Eu tenho que levar esse negócio a sério. É lindo isso, é uma oportunidade, é uma porta que Deus está abrindo. Você quer cumprir seu dever de casa? Quer? Quem quer, levanta a mão, por favor. Eu estou tirando uma foto aqui na minha mente de quem vai fazer o dever de casa de estudar esse capítulo com alguém. A gente precisa disso, gente. Jesus está voltando. Ok? Amém? Vamos orar. Pode levantar. Levanta. Querido Deus, obrigado, Pai, mais uma vez por esse lindo sábado. Obrigado porque o Senhor está nos dando tempo de graça para alertar, para nos fortalecer em Ti. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que nos dá a liberdade de Te escolher. Obrigado, Pai, porque o Senhor está nos dando tempo para que a gente possa Te conhecer mais de perto. Que a gente possa saber que a única coisa que o Senhor quer é o nosso bem, a nossa felicidade. Muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. Te peço perdão por isso, Pai. Perdão porque a gente às vezes tem acreditado num Deus que não é necessariamente o Senhor. Te peço que o Senhor nos dê oportunidades para compartilhar essa linda mensagem com as pessoas que ainda não Te conhecem. Nos ajude, Pai, a saber reconhecer as portas que o Senhor abre. Que a gente possa alertar esse povo e fazer a nossa missão que o Senhor colocou para a gente fazer. Continue conosco no restante desse sábado, nos dê uma boa semana na sua presença, que a gente sempre possa manter em mente que o Senhor está nos passos, o Senhor está voltando. E muito obrigado, porque a gente vai sair desse mundo.
Em nome de Jesus. Amém.